Bom, voltando então, galera, esse mapa que vocês já estão vendo aí na apresentação, tá? Esse mapa aqui, ó, já é, né, o mapa atual do Oriente Médio, já é o mapa pós redefinição das fronteiras depois da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? O mapinha está pegando também uma parte aqui do chifre da África, mas para efeito aqui nosso de análise, a gente vai pegar aqui o Egito, né, a Península do Sinai, e aí vem a Jordânia, Israel, Palestina, Líbano, Síria, Turquia, Iraque, Irã, Arábia Saudita, todos os países da península, tá certo? E aqui do lado, eu achei interessante pegar esse mapinha também para vocês, justamente porque ele consegue acender aí, né, ele consegue destacar o Oriente Médio no mundo, né? O que efetivamente representa o Oriente Médio no mundo. E é legal porque esse mapa ele também deixa claro como a região é uma passagem mesmo entre três continentes, ó, África, Ásia e Europa. Tudo bem? Dando conta dessa importância estratégica aí que vai além do petróleo, quando a gente está olhando para o Oriente Médio como um todo. Certo? Bom, vamos começar agora a falar dos principais eventos que aconteceram do ponto de vista geopolítico na região no pós-Segunda Guerra. Tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Em 1945, esses países, Egito, Síria, Transjordânia, que hoje chama-se somente Jordânia, Iraque, Líbano, Iêmen e Arábia Saudita, criam a chamada Liga dos Estados Árabes. Beleza? Essa Liga dos Estados Árabes, pessoal, vai ser uma iniciativa muito interessante dos países da região. Por quê? A gente tem que lembrar que a partir da década de 1940, né, a partir de 1945, a gente está no contexto da Guerra Fria. E estão acontecendo aquelas conferências todas de definição de áreas de influência. Então, vai haver a conferência de Teherã, que vai acontecer no próprio Irã, vai acontecer a conferência de Potsdam, a conferência de Yalta, na Crimeia. Em todas essas conferências, reunindo as principais potências do mundo, vão começar a definir aí como é que ficam as áreas de influência no pós-Segunda Guerra. Né? Como é que ficam aí as fronteiras e quais as potências vão controlar quais territórios. Então, quando os países árabes fundam essa Liga de Estados Árabes, eles estão afirmando uma espécie de soberania, uma espécie de autonomia sobre a região. Perceberam? E eles conseguem passar também aí uma demonstração de mínima demonstração de força, de unidade. Então vai ser bem importante criar essa Liga Árabe, fundar essa Liga de Estados Árabes nesse momento. Ainda em 1945, Paris e Londres assinam o acordo sobre a retirada das tropas após Segunda Guerra, e o Líbano e a Síria, com isso, tornam-se países independentes. Principalmente esses dois eram até então mandatos franceses, ok? Em 1947, 2 anos depois, vai sair o polêmico plano de partilha da Palestina, em que a ONU sugere um Estado judeu e um Estado árabe. Eu vou mostrar o mapa do plano de partilha para vocês primeiro, e aí depois a gente fala mais especificamente sobre o, o sobre o conflito entre árabes e judeus na Palestina. Desculpa aí a travada. A gente fala sobre o conflito entre árabes e judeus na Palestina, mas a, a, eu acho interessante a gente, como a gente está abordando ali no slide, o plano de partilha, né, especificamente, deixa eu aqui, ó. Esse é o mapinha que dá conta exatamente do plano. Tá? Então, ó, a gente vai ter aqui a Palestina, ok? A região chamada Palestina. De verde é o que a ONU sugere que sejam os territórios israelenses. E de laranja aqui é o que a ONU sugere que sejam os territórios árabes. Tá certo? Isso aqui vai ser uma sugestão da ONU em 1947. Então, só para definir com vocês o que cada região dessa significa. Ó, aqui é a Cisjordânia, tudo bem? Então, esse nome Cisjordânia, ele vem exatamente aqui da referência do Rio Jordão. Então, o Rio Jordão está fazendo isso aqui, ó, ele nasce aqui em cima, nas colinas de Golã, desce. Então, ó, Rio Jordão, deságua aqui no Mar Morto. Então, ó, por isso, Cisjordânia, tá certo?
Então, ó, Cisjordânia, Transjordânia, ok? Daí que surge o nome, inclusive, que vocês viram agora há pouco no slide, né, de Transjordânia, e aqui é o que eles chamam até hoje de Cisjordânia. Onde fica Jerusalém? Bom, a faixa de Gaza é essa região aqui. Gaza é o nome da principal cidade aqui da região, pequena, tá? Uma cidade com 300 mil habitantes. E aqui em cima, Galileia, onde fica Nazaré, onde viveu Jesus, certo? Basicamente. Ok? Então, essas seriam as regiões destinadas aos árabes, certo? Enquanto que as áreas aqui em verde, ó, o deserto de Negev aqui embaixo, essa região aqui vizinha, né, do litoral do Mar Mediterrâneo, onde fica hoje a principal cidade de Israel, Tel Aviv, e essa parte aqui, mais ao norte, ficariam a cargo então dos judeus, dos israelenses, tá certo? Só que esse plano de partilha ele vai ter problemas aí, tá certo? Primeiro, ó, 57% do território vai ser destinado aos judeus, sendo que, na época em que o plano de partilha foi sugerido, apenas 30% da população era de judeus, efetivamente. Tá? Então, percebam, houve uma partilha desproporcional se a gente levar em conta o tamanho do território destinado aos judeus e o tamanho da população judaica presente na época na região, tá certo? A população total, né, aqui durante a formação do Estado de Israel, durante o plano de partilha, a população total da Palestina era de 1.800.000 pessoas. Tá? 43% do território, né, exatamente essas partes em laranja que eu mostrei para vocês, foram destinados aos árabes, sendo que os árabes eles perfaziam aí cerca de 70% da população, ok? Então essa sem dúvida nenhuma foi uma das grandes polêmicas do plano de partilha e que obviamente gerou uma reação por parte dos árabes. O território total ele tem 25 mil quilômetros quadrados, pessoal. Isso é praticamente metade do estado do Rio de Janeiro, né? Ou seja, é uma região muito pequena. Tá? É bastante curioso de perceber como uma região pequena que não tem petróleo, como eu já falei para vocês, o Oriente Médio, a região do Oriente Médio como um todo tem quase 70% do petróleo no mundo, mas a Palestina especificamente não tem produção de petróleo. Um lugar predominantemente árido, onde você tem pouquíssimas fontes de água doce, acaba que reúne uma população relativamente pequena, né? Gere tantos conflitos e ganhe também uma dimensão muito grande, né? Do ponto de espaço na mídia muito grande, principalmente, certo? Então, é bastante curiosa essa. Outros lugares maiores, como a população, inclusive, envolvida maior, não ganham tanto espaço na mídia. Daqui a pouco a gente vai mostrar, inclusive, o Kurdistão, que é um desses casos, mas que não tem tanto espaço na mídia assim. Voltando só para o nosso mapinha, para a gente poder finalizar essa explicação do plano de partilha, é, essas questões, né, esses problemas que foram gerados aqui durante a sugestão da ONU, acabou causando o que a gente vai chamar aí de diáspora palestina após 1948, quando é fundado o Estado de Israel, e começa uma guerra, chamada Guerra do Dia Seguinte, porque como os árabes não aceitam ah, essa sugestão, né, esse plano de partilha sugerido e aprovado pela ONU, eles atacam no dia seguinte, o que gera um conflito imediato, e esse conflito vai levar a uma dispersão, né, diáspora significa dispersão, uma dispersão de palestinos aí, de mais ou menos 750 mil pessoas. E se a gente considerar que os palestinos da região na época perfaziam um total de 1.200.000 pessoas, a gente vai ver que essa diáspora ela vai ser bem grande, bem significativa. Tudo bem? Vou dar mais uma paradinha aqui, a gente já volta lá para as questões geopolíticas.